Irmãos, graça e paz do Senhor a todos bem-vindos para uma noite de adoração, de celebração a esse Deus vivo e maravilhoso. Como é bom estarmos juntos para adorar e cantar e render a nossa vida, o nosso tempo a esse Deus vivo, real, todo-poderoso. Estamos com um problema na transmissão da internet, mas todo o nosso culto será gravado e depois, se não voltar à internet, será disponibilizado durante a semana e você pode compartilhar com alguém, pode abençoar alguém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, para que a ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Venham, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. O convite para estar na casa de Deus é um convite universal para todos os povos, para que diante do Senhor e da palavra do Senhor, é o que o profeta diz, nós venhamos aprender um jeito diferente de olhar para o mundo e viver a nossa fé neste mundo. Corações sendo transformados, ambientes ou instrumentos de guerra, de violência, de agressividade sendo transformados. E um povo aprendendo a andar na luz do Senhor. É isso que o Espírito Santo de Deus nos ensina a cada encontro. Aprender a viver nesse mundo, moldados pela vontade de Deus. O encontro com a face de Deus, com a presença de Deus, diante da sua palavra. Nós saímos para viver, para andar na luz do Senhor. É a luz do Evangelho de Cristo Jesus que cantamos, que ouviremos mais uma vez, dentre tantas que já ouvimos. É a verdade do reino de Deus, moldando o coração de um povo para viver diferente no mundo. É isso, essa é a razão dessa igreja nessa noite. Nós vamos cantar uma canção que expressa um hino tão antigo, que expressa bem essa verdade de um povo que precisa recomeçar a caminhada com Deus. À medida que estamos diante de Deus, é também uma oportunidade para a gente confrontar o nosso coração. Em que momento da caminhada com Deus eu estou? Talvez a minha vida esteja tão sem graça, tão sem sentido, tão costumeiro, tão ritualístico. Eu preciso redescobrir o sentido da fé à medida que caminho com esse Deus maravilhoso. Vamos cantar. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador a querer nos atrair. Sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem de ti longe agora vão, outros
altivo resistir ao teu brando e santo amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Amém. Nós vamos ter um momento de oração, de confissão de pecados. Quero convidar a nossa irmã Mônica, que está aqui na frente, para essa oração. Curve sua cabeça, olhe para o seu coração e suplica a ação do Espírito Santo de Deus sobre você, sobre todos nós, marcados por uma obra tão grande de Cristo na cruz. Somos chamados para viver diferente. Senhor Deus, eu te peço que olhe para dentro do nosso coração, nos ensina, Senhor, a Tua palavra, nos ajude a nos manter firmes nela, Senhor. E perdoe, Senhor, pelos nossos pecados, perdoe, Senhor, quando nós falhamos contra Ti, Senhor. Nos dê a força necessária para continuar essa caminhada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Abençoe. Amém. Amém. Quero ler com você os Salmos 66. Só o primeiro parágrafo, até o versículo 5. É um cântico de louvor e de gratidão. É na presença do Senhor que nós somos levados a agradecer, a agradecer a tanto que temos a agradecer. Nos aproximamos de Deus com as mãos cheias de razões para suplicar, para pedir, e é legítimo que fazemos. E nosso Deus espera isso de nós. Mas é muito especial que a gente também cante, adore, celebre e ore com um coração grato a Ele por tudo que Ele é e que Ele já fez e está fazendo em nossas vidas. Salmo 66, aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos seus inimigos, toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Venham, mesmo convite do profeta Isaías. O mesmo convite que Jesus fez para todos os povos, a vir a Deus, se aproximar dEle, experimentar, desfrutar, e aqui ele fala de ver as obras de Deus. Deus, a sua obra é perceptível, ela é concreta, dá para ver, a olhar para a nossa vida, a olhar para o seu coração, para a sua casa, para a sua caminhada, pela sua história, dá para ver as obras de Deus. A obra poderosa de Deus deve ser vista, deve ser cantada, deve ser contada, deve ser proclamada. E é isso que nós fazemos nessa noite. Enquanto os irmãos vão nos conduzir em algumas canções, e aí todos nós somos convidados a cantar com alegria, com gratidão ao Senhor. Esse é o momento também para as nossas contribuições, os nossos dízimos e ofertas, e o fazemos com um coração grato a Deus, pela obra poderosa do Senhor na nossa vida, na nossa caminhada, na vida dessa igreja. Todos os membros dessa comunidade um dia fizeram um compromisso ao Senhor de ser canais da bênção de Deus, daquilo que nos abençoa, abençoa outras pessoas. E é assim que a igreja de Cristo vive no mundo. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos ficar em pé para a gente cantar e celebrar. Você pode também contribuir pelos meios digitais, pelo Pix da igreja, que é o CNPJ da igreja. Você pode também, de alguma maneira, contribuir além do momento físico aqui.
aos reis dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo sim que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todos sim que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra. sim, Jesus, reconhecemos que só tu és digno de abrir o livro, o Cordeiro Santo e Imaculado de Deus, que pagou o preço pelos nossos pecados, pagou o preço pela condenação eterna e nos deu de presente, de graça, a preço de sangue, de morte e de cruz, a vida eterna em Cristo Jesus. Bendizemos como digno Cordeiro que foi morto, mas venceu a morte, e em quem temos a redenção, em Cristo Jesus, o digno de abrir o livro da vida. Bendito seja o seu nome, Senhor Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Pode assentar. Que maravilha poder adorar esse Deus vivo, poderoso. Que preciosidade. Vamos lá, crianças, para o nosso culto infantil. Para a continuidade do nosso culto. E vocês vão cultuar a Deus lá na sala.
Vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos ser abençoados nesse tempo, né? Os nossos professores têm preparado um material muito especial e é muito bonito ver essa criançada desfrutando de tudo isso, aprendendo as verdades eternas, guardando no coração, e eu não tenho dúvida que elas são muito melhores para guardar do que nós adultos, né? Né, galerinha? Boa. Ó, que bênção. Muito legal isso aqui tudo. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. E o Senhor sabe demonstrar a Tua bondade na nossa vida. Os nossos filhos são presentes preciosos do Senhor. Queremos ensiná-los no Teu caminho, a andar com Deus, a aprender de Deus e a viver para Deus. Que as verdades do reino de Deus aprendidas nessa noite sejam guardadas do coração e possam moldar a vida deles, protegê-los do mal, para fazer deles homens e mulheres de Deus nesse mundo. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Que a Tua palavra viva e poderosa seja ministrada no coração de cada um de nós nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, que conhece a nossa vida, aplique essas verdades no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Doim. Maravilha. Quero convidar você a ler uma porção da carta aos Romanos. Essa carta ela é preciosa. De muitas maneiras que nós olharmos para ela, é sempre precioso voltar a olhar no seu coração. John Piper disse que só depois de 18 anos pastoreando a sua igreja, ele ousou trabalhar a carta aos Romanos. Um pastor do passado, um tanto prolixo, Martin Lloyd Jones, demorou 12 anos para pregar toda essa carta. Um outro pastor na história passou Lloyd Jones porque ele pregou 17 anos, continuamente, mas de manhã e à noite, essa carta. Ele demorou 17 anos, 2 vezes por semana, de manhã e à noite, para trabalhar essa carta toda. Nós não temos todo esse tempo, e eu pretendo ser objetivo, conhecendo as verdades principais e centrais dessa carta tão preciosa, e aplicando a nossa vida como povo de Deus, uma compreensão do começo ao fim, uma compreensão maior das Escrituras. Bastaria que começássemos Romanos 1 até o final, dá para a gente ter uma Bíblia inteira aqui diante de nós. O texto hoje é Romanos 1, 16, 17, é o coração dessa carta, e alguém disse talvez as palavras mais importantes, talvez não sejam as mais bonitas, mas talvez sejam as mais importantes palavras que os nossos ouvidos já ouviram e podem ouvir. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. O impacto dessas verdades na história da igreja, do povo de Deus, é vastamente conhecido, né? Que ela fala que Agostinho, vivendo uma vida tão longe de Deus, e um dia ele ouve uma voz de um menino dizendo, tote lede, ou toma e lê. E ele, diante da palavra de Deus, abriu a palavra de Deus para ler, e era um dos trechos de Romanos, que confrontava o seu pecado e o chamava para Deus. E ele se rende a Deus e é um grande defensor da teologia bíblica e maravilhosa e preciosa de Romanos. E nós temos um homem de Deus que marcou a história por conta das verdades que marcaram a sua vida. Martinho Lutero, então, diz que quando ele descobre a verdade de Deus, da justiça de Deus, ou a justificação pela fé, a doutrina central de Romanos e a verdade de todas as Escrituras, ele diz que foi como se eu abrisse as portas do paraíso. E João Calvino diz isso também, porque ele diz, se porventura nós conseguirmos atingir uma genuína compreensão da carta aos Romanos,
teremos aberto uma amplíssima porta de acesso aos mais profundos tesouros das Escrituras. Romanos é a porta de Nárnia, que abre para um mundo extraordinário, um tanto desconhecido, como um outro teólogo disse, que parece que é uma viagem espacial a um planeta distante. Mas Romanos é mais do que o planeta distante, ele é o foguete que me leva a descobrir uma imensidão do qual eu não tinha observado. Mas é a fala de um outro teólogo, um tanto confuso na sua história, na sua teologia, na sua história, que é Karl Barth. Ele, diante da brutalidade da guerra, vivendo o pós-guerra, ele se vê diante de um mundo sem nenhum sentido para continuar vivendo. Um cenário onde as cinzas, onde as feridas estão sendo curadas, onde o mundo está quebrado, o mundo está ferido e um ambiente de destruição total. Um homem de Deus, um teólogo do peso de Karl Barth, ele olha para tudo isso e ele diz que diante desse desamparo, diante desse desespero, o único consolo, ou a única busca por consolo que ele se propôs a fazer é olhar para a carta aos Romanos, e ele produz 850 páginas de uma verdade tão poderosa, em busca de resposta para o medo, para a depressão, para o desamparo, para o desespero, para o vazio, para o medo de tudo que estava diante da sua frente. Que mundo, que vem depois de uma guerra? Romanos, e é com esses olhos que nós olhamos para a carta aos Romanos, como uma esperança de abrigo, de consolo, de segurança, de encorajamento para um mundo quebrado, falido, como o nosso que nós vivemos. Nos aproximamos de Romanos, assim como esse homem de Deus do passado, com dúvidas na alma, com angústias, com perguntas sem respostas. E muitas vezes nem sequer sabemos fazer as perguntas como devem ser feitas. Nos aproximamos da palavra de Deus, domingo após domingo, nesse lugar. Às vezes acreditando tão pouco, às vezes não acreditando em nada, às vezes já tão distante de onde deveríamos estar. Às vezes com medo do futuro, às vezes assombrados pela dureza da vida, assombrados pelo medo que se impõe, pela realidade cabulosa que nós vivemos dia a dia. Karl Barth se chocou diante da frieza também da própria igreja, diante do liberalismo teológico que levava a igreja cada vez mais a uma apostasia para longe de Deus. De gente que já não crê mais em nada, aqueles que estão aflitos, confusos diante da realidade pesada deste mundo, são levados a olhar e a redescobrir a essência do Evangelho. E a gente poderia chamar essa carta do Evangelho aos Romanos, porque o Evangelho nunca esteve tão belamente apresentado, de tantas formas, de tantas maneiras. A pessoa de Cristo e a obra de Cristo estão presentes aqui. Essa carta confronta o pecado humano de um jeito ainda não visto pelas Escrituras Sagradas. Ela nos coloca no mesmo lugar e diz que diante da face de Deus, todos os homens e mulheres, independente da sua classe moral, social, estão quebrados pelo pecado, marcados pela vergonha do pecado original e que se manifesta tão claramente na nossa vida, no nosso dia a dia. Ela confronta a inutilidade de tentar chegar a Deus mediante a nossa autojustiça, mediante os nossos atos de bondade, a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade. Não nos leva a lugar nenhum, mas essa é a carta que oferece de maneira transbordante a graça de Deus para pecadores tão miseráveis. Não é Romanos que diz que não há condenação nenhuma mais para os filhos de Deus. Ah, que verdades tão preciosas. O pecado não domina mais sobre nós. E precisamos nos agarrar a isso para viver uma vida de santidade. Foi às vésperas de partir para a Palestina que Paulo
escreve essa carta ainda preso, ou ainda, preso não, ainda um tempo que ele ficou em Corinto, praticamente 3 meses, ele estava na estrada, estava a caminho, e ele escreve, ele produz um tratado teológico inexplicável. Inexplicável e inesgotável, como esses 16 capítulos da carta aos Romanos, ou as mais de 7.100 palavras no texto original grego, que demonstram a grandeza e a glória e a beleza do Evangelho de Jesus e a abrangência disso para várias áreas da nossa vida. Eu convido você a ler comigo essa carta durante a semana e as próximas semanas. O tempo da visita a Jerusalém é colocado aqui, então, a data dessa carta, basicamente do ano 55 a 58, depois de Cristo. É um profundo tratado teológico que mostra de maneira maravilhosa e abrangente a obra de Jesus Cristo. O propósito dessa carta é, sim, a formação espiritual dos novos cristãos, de uma igreja tão pequena que estava crescendo, de um povo que ainda precisava compreender os valores essenciais e básicos do Evangelho. Mas é também um pedido de ajuda. O apóstolo Paulo pretende chegar a Roma e pregar o Evangelho ali, levar uma verdade, a boa nova para o grande centro do mundo, que era a grande Roma da época. Mas ele pretende que aqueles irmãos o acolham, o recebam como homem de Deus, com a mensagem de Deus, e o envie para a Espanha. Ele queria que esses irmãos o recebessem e o apoiassem numa viagem missionária. Que o evangelho que eu vou compartilhar com vocês, eu quero que o mundo, os finais do mundo, ou os começos do mundo da época também conheçam o evangelho de Cristo Jesus. E essa é a carta. John Stott diz que o cristianismo ainda era um movimento pequeno, conhecido como uma seita, um tratado de maneira tão insignificante. Alguns temiam esse movimento, outros menosprezavam, outros ridicularizavam, mas muitos estavam sendo profundamente tocados por sua mensagem libertadora, que é o Evangelho da Boa Nova do Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu chamei essa série porque é o centro da carta aqui, e talvez seja um grande chamado para a igreja de Cristo de hoje. Eu não me envergonho do Evangelho. Essa é a fala de Paulo nessa carta. Eu não me envergonho do Evangelho. Pelo contrário, eu me glorio, eu exalto, eu me alegro profundamente. Essa carta destaca a soberania de Deus na obra da salvação. E ele vai nos levando como uma escada, passo a passo, a compreender essas verdades cada vez mais preciosas. Vamos começar pelo prefácio, pela abertura da carta, onde Paulo se identifica, e é como que um credo tão precioso nesse começo aqui, que eu queria pensar com você, e depois nós olhamos para o texto que nós lemos. O Evangelho de Deus. Esse Evangelho de Deus que não se admite vergonha quando se pensa sobre ele. O mundo greco-romano, nos dias de Paulo, era um mundo sem esperança, meus irmãos. Era um mundo de cabisbaixo. Era um mundo de desilusão, era um mundo sem nenhuma perspectiva de futuro. Era um cenário de miséria, era um cenário de um peso político corrupto daquela época tremendo, piores que os nossos. Se é que dá para ser pior que o nosso. O momento da morte para um romano não havia esperança nem para o corpo e nem para a alma. Segundo eles, a alma deixa o corpo como um último suspiro ou pelas feridas abertas e penetra um reino das sombras. Ou ela apenas deixa de existir, não há futuro, não há céu, não há nada além daqui. A capital do Império Romano era conhecida pela sua força e poder. No primeiro século da era cristã, Roma já detinha sua direção sobre o território do mar Mediterrâneo, e ela comandava o mundo da época pela força da espada. Era um cenário de violência, dos heróis, dos homens valentes. Não sobrava nada. Havia um grande número de habitantes judeus naquela época, da qual sua grande maioria eram pobres, lavradores, comerciantes e pescadores. Em tempos de trevas e escuridão na alma humana, raiou a inconfundível luz do Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo chegou em Roma trazendo uma carta debaixo do braço. E essa carta é a carta aos Romanos,
para fortalecer, para despertar, para incendiar o coração daqueles cristãos. Uma comunidade pequena, mas que ouviu uma verdade tão poderosa, que mudou a história deles e do mundo inteiro. Olha para o modo como que Paulo se apresenta no começo da carta, no versículo 1. Paulo, ele dá o nome, é assim que naquela cultura se identificava numa carta. Paulo, e aí ele diz quem ele é. E talvez aqui já seja uma grande definição do que é a igreja de Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo aqui é escravo. Como era comum naquela época, a grande número de escravos, Paulo usa essa palavra. Eu sou Paulo, o apóstolo, mas eu sou um escravo. Eu sou alguém do qual minha vida não me pertence. Eu já entreguei a minha vida completamente ao senhorio, ao comando de um Senhor que é bom. A minha vida não é mais minha, as decisões não são minhas, a vontade não é minha. Eu vivo por um chamado, por um propósito muito maior. Essa é a definição do que é ser um cristão. De alguém que rendeu a sua vida, o seu futuro, a sua história nas mãos de um Senhor vivo e maravilhoso. E essa é a igreja, uma comunidade de servos. Portanto, não faz sentido nenhuma vanglória, arrogância, prepotência, alguém que se exalta e que se acha melhor que os outros. Só a minha opinião tem que ser respeitada, senão eu fico emburrado, senão eu quero ser sócio de Cristo, dono da igreja. Não, aqui é uma comunidade de servos. Não há ninguém maior, nem melhor. Todos nós caminhamos juntos, trilhamos os valores da fé cristã juntos. Partilhamos das verdades do Evangelho juntos. É claro que tem líderes, mas não há uma hierarquia de liderança, de autoridade, há uma hierarquia para serviço. Não há nenhum propósito de domínio, mas de serviço. Aqui é uma comunidade de servos. É isso que somos, é isso que fazemos, é isso que tem pessoas fazendo, é isso que tem gente a semana inteira pensando em tudo isso aqui. Porque aqui é uma comunidade de servos, de gente que já deu a sua vida a Cristo. Há um Cristo que se deu tão inteiramente a nós, então nós o servimos. Mas o versículo 1, junto com o versículo 7, traz uma definição mais ampla do que é a igreja. E saber e olhar para a nossa identidade é profundamente importante. Nós somos um povo servos de Cristo. A todos, Paulo destina assim a igreja, a todos os amados de Deus que estão em Roma. O que é a igreja? A igreja é uma comunidade de servos do Senhor Jesus, que são amados por Deus. Consegue pensar nisso? Num mundo de carência, de solidão, de vazio, num mundo de eu preciso fazer algo para eu adquirir respeito e consistência naquilo que sou. Agora Paulo diz que a igreja de Cristo Jesus é uma comunidade onde as pessoas são amadas por Deus. Porque são boas demais, são melhores que o mundo inteiro. A gente vai ver na sequência aqui que não há bondade nenhuma. Mas porque o Senhor é bom e Ele nos ama. Mas esse amor que é comunicado a nós é um chamado no final do versículo 7. A todos os amados de Deus que estão em Roma, são chamados para ser santos. À medida que o Senhor nos ama e eu recebo esse amor de Deus na minha vida, eu respondo em santidade. E santidade nada mais é que imitar o caráter de Deus, espelhar o caráter de Deus, a vontade de Deus na minha vida. Essa é a igreja de Cristo Jesus. Essa é a igreja, é isso que Paulo está dizendo. É isso que somos. Nós somos o povo amado por Deus. Nós somos chamados para ser apóstolos, como Paulo disse. Enviados em nome de Deus, na autoridade deste nome, para proclamar os valores do nome de Deus. É isso que fazemos como povo de Deus. A igreja de Jesus não é um povo chamado para ser mimado, é um povo chamado para viver um evangelho do qual é tão grande, é um projeto tão grande, de que por meio de nós, a verdade do evangelho deve chegar a outros cantos, além de nós. É um chamado para apóstolo. O apóstolo é enviado. Esse é o sentido desse termo. Para viver e fazer a vontade de Deus e compartilhar a sua mensagem, o seu consolo, a sua graça para um mundo de miséria.
E aí Paulo chama o evangelho de Deus. O evangelho não é da igreja, o evangelho não é nosso. Paulo está dizendo, eu não tenho uma mensagem para vocês, eu não tenho nada que seja meu, eu não tenho nada que seja original meu. O que eu venho trazer, o evangelho que eu venho trazer, é aquele que no passado ele prometeu aos seus profetas. É a mesma verdade de Deus do jardim do Éden. Eu só estou aqui dando palavras novas, mas é a mesma verdade de Deus. Não há ninguém que venha aqui trazer uma mensagem original. Eu tenho uma palavra para você. Não receba. Receba a palavra de Deus que vem do sopro da boca do próprio Deus. É essa a verdade. O poder dessa palavra não está no mensageiro, mas na mensagem. É essa verdade que os profetas falaram, chamaram o mundo da época para voltarem-se para Deus. E é isso que o Paulo está dizendo. O evangelho de Deus, Deus é a fonte da mensagem, Ele é a própria mensagem. Tudo é sobre Deus aqui, não tem nada sobre nós. Não tem nada que exalta a nós mesmos. Nós vivemos ou deveríamos viver para a glória do nome dEle, o poder, a grandeza e a majestade do nome de Deus. O evangelho não é, meus irmãos, aqui ele destaca como boa nova, boa notícia. Uma sentença de redenção para um mundo perdido. É uma palavra jurídica do versículo aqui 17. Como a justiça de Deus é uma verdade que não é só boa nova. É muito mais do que isso. É uma palavra que implica em um nascer de novo, uma vida completamente transformada à luz do evangelho. Essas verdades que Paulo tinha de maneira tão clara no seu coração, estavam impregnadas na sua alma. Isso é suficiente para moldar o coração de um povo que vive de qualquer maneira. Para um mundo que vive sem esperança. Para um mundo que vive na desilusão de um mundo quebrado e falido como o nosso. O evangelho não é mero conceito sobre moralidade. Nunca foi. Muito menos sobre prosperidade. Mas é o único caminho para a eternidade. O evangelho não é moralidade. Fazer isso ou fazer aquilo. Como tão claramente o evangelicalismo brasileiro exalta. Ser igreja ou ser um evangélico, ser um cristão, é fazer isso, não fazer aquilo ou aquilo outro. É também, mas isso é a resposta de uma obra profunda de Deus que muda coração. Então o evangelho não é moralidade, muito menos prosperidade. Há uma prosperidade tão maior e tão tremenda de Deus sobre nós. Não é sobre ganhar coisas. É mais do que isso. Porque o evangelho é o caminho, o único caminho para a eternidade. E é isso que nós somos apresentados diante dessa palavra. Esse evangelho que nos convida a olhar para o versículo 16, 17 que nós lemos. Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. O que é o evangelho? É o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Pastor Augusto Nicodemos fala, eu não me envergonho do evangelho, mas eu me envergonho dos evangélicos. E é completamente compreensível, porque os evangélicos brasileiros têm enlameado o evangelho de Cristo Jesus. Mas quando Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, ele está usando uma figura de linguagem que chama litote, que é uma ideia, um pensamento que consiste em fazer uma afirmação através da negação do contrário, do oposto. O que Paulo pretende dizer aqui é que eu tenho o maior orgulho do evangelho. E eu estou muito feliz e honrado em ser um portador desse evangelho. Não que eu não me envergonho. Pelo contrário, é aquilo de mais belo que já aconteceu na minha história. É aquilo de mais extraordinário que já alcançou a minha vida. Foi o dia que eu olhei para Jesus e ele que olhou antes para o meu coração. Os romanos se orgulhavam, batiam no peito por serem poderosos em suas guerras,
por seu poder e pela sua força de terem conquistado o mundo da época. Mas Paulo vai falar algo muitíssimo superior e mais nobre, do qual todo cristão precisa se gloriar, se alegrar, que é o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Os homens romanos eram conhecidos pela sua impiedade. Seus exércitos matavam com total brutalidade, eles destroçavam vidas humanas. O evangelho traz vida. O evangelho trata da necessidade mais urgente e profunda do ser humano, que é a redenção da alma. Todo o poder e a glória de Roma são poeiras frágeis demais, alguém diz, diante da beleza do evangelho, que é o poder de Deus. Poder de Deus que quebranta corações, que muda vidas, que transforma seres humanos perdidos, desiludidos, desesperançados, mas são visitados pelo poder de Deus. Ou gente afundada no pecado até o último fio de cabelo. Só o poder de Deus para nos resgatar das mãos de Satanás. Só o poder de Deus para nos proteger de um mundo mau como o nosso, em que vivemos. Só o poder de Deus para transformar a realidade da vida humana. Só o poder de Deus para um mundo sem perspectiva. O evangelho que incendeia corações é o evangelho poderoso. Tão poderoso. Se nós soubéssemos o poder que tem o nome de Jesus. O poder da sua palavra, a grandeza da sua obra. A justiça de Deus, do qual ele fala aqui, que assombrava Martinho Lutero. Ele era assombrado por um Deus, por uma ideia de um Deus justiceiro. E ele diz, eu descobri a beleza e a doçura da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Ele cita Abacuque, que trabalhou um conceito lá de Abraão, da justiça de Deus. O justo viverá por fé. E essa verdade aparece também em Gálatas. Mas é uma verdade poderosa e profunda de que o justo só é justo porque ele foi justificado, ele foi declarado justo. A sua imundícia, o seu pecado, a sua miséria foi lançada sobre o Filho de Deus. E Jesus Cristo lançou sobre nós a sua justiça. A imputação do nosso pecado sobre o Filho de Deus, e nós lembramos da morte de Cristo naquela cruz, o dia que se faz noite, a ira de Deus que caiu sobre o Filho de Deus, é por conta do meu e do seu pecado. E é isso que Paulo está trabalhando aqui. A segurança de Paulo aqui, que ele transmite àquela igreja, é de que o povo de Deus já foi amado por Deus, a sua conta já foi paga lá na cruz. Vivamos à altura disso. Você sabe as implicações disso, de ter os seus pecados perdoados por Cristo Jesus? Consegue mensurar alguém que estava a caminho do inferno, mas que agora, por um amor tão grande de Deus, explode esse coração em gratidão. Essa é uma expressão que aparece em Abacuque, que nós conhecemos, que o justo vive pela fé, por fé ou por fidelidade, pela fidelidade de Deus e não a nós. E ela serve de consolo, de segurança para Abacuque em dias de muita dúvida, de muita incerteza. Os caldeus estão invadindo, aterrorizando o mundo, e o povo de Deus está numa aflição sem tamanho, onde Deus está sendo questionado sobre o caráter de Deus. Diante de um sofrimento tão pesado, o que traz consolo, o que traz segurança, é saber que o justo não vive baseado naquilo que tem ou que pode oferecer, mas em nome ou diante daquilo que já foi oferecido em seu lugar. A nossa única segurança e esperança diante de um mundo que vivemos,
diante da banalidade da vida, do mal, da destruição da vida humana, do empobrecimento das relações humanas. Somos meros seres que consomem, nada mais. O valor humano é atribuído diante da capacidade que ele tem de compra ou venda. E a vida humana se torna um mero produto. Alguém disse, são expostos nas feiras modernas das redes sociais. O mundo precisa olhar para a face de Cristo Jesus e redescobrir a nossa identidade como povo de Deus, amado por Deus, perdoado por Deus, chamado para viver num mundo com valores eternos no coração. O justo viverá por sua fé. Esta frase é a base da nova vida com Deus. Talvez essas palavras sejam as palavras mais importantes de toda a história da igreja. A repetição dessas verdades por Paulo ajuda Martim Lutero a clareza da justificação pela fé, o que ele chama das portas do paraíso. As portas do paraíso. Lutero descobre que Agostinho tinha ensinado sobre a justiça de Cristo como um presente de Deus, que concede pela fé àqueles que são povo de Deus, o presente de serem gratuitamente declarados, justificados, perdoados, lavados e remidos, povo de Deus. O Evangelho de Jesus é um caminho onde cada passo se torna mais evidente o caráter de Jesus Cristo na nossa vida. Abacuque profetizou diante de um tempo confuso, de calamidade, de sofrimento. Um tempo em que ele havia clamado pela misericórdia de Deus, e a resposta de Deus é que o justo vive pela fé. Aquele que vive pela fé é uma pessoa justa aos olhos de Deus. Um homem que não confia em Deus é aquele que transfere para ele as nossas próprias qualidades de imundície, corrupção, mas o Deus santo e justo nos dá em Cristo Jesus a sua justiça, e assim o pior dos pecadores é adotado, amado e tratado como filho de Deus. Lutero conta que quando abre a Bíblia em Romanos, ele diz que a justiça de Deus, a qual ele via como algo horrível, de um Deus justiceiro, e ele diz que a justiça de Deus se revelou no Evangelho e essa luz inundou o seu coração. Diante da justiça de Deus, pecadores miseráveis são aceitos por Deus. E essa verdade é tão profunda e é tão especial, porque ela muda a nossa história, ela não nos deixa ser passivos, não nos deixa ser omissos, não nos deixa ser frios, indiferentes diante da obra de Cristo. Diante de vidas sendo quebradas, sendo destruídas, que é o próximo texto no final do capítulo 1 e 2 e 3, até o capítulo 5, a ira de Deus manifesta num mundo que se autodestrói. Um chamado para viver diferente, para saber a sua própria identidade como povo de Deus, amado por Deus, chamado para ser santo. Essa era a perfeita e pura justiça adquirida por Cristo, que Deus graciosamente atribuía a pecadores miseráveis como eu e você. Essa boa nova deve trazer profunda transformação, que só o Evangelho faz. A partir daqui, meus irmãos, como um pontapé, a vida humana precisa ser transformada dia a dia. Um cristão que crê nessas verdades precisa viver de forma diferente no mundo. A nossa compreensão das Escrituras Sagradas não é ou não são verdades para o domingo. São verdades para a semana, que me torna diferente como um pai, como mãe, como esposo, como esposa, como funcionário, como patrão. As verdades do reino de Deus moldam um mundo a partir do Evangelho, a partir da verdade de Deus no nosso coração. O que fazemos com tudo o que ouvimos do Evangelho? Se continuamos desesperados, continuamos aflitos, continuamos refletindo o mesmo espírito da nossa época. Pessoas que precisam ser transformadas pelos valores eternos estão diante da palavra de Deus, de um Deus que muda vidas. Olhar para essa carta, queridos, é um convite a um quebrantamento no coração.
Senhor Jesus, que o impacto da Tua palavra, que mudou vidas, que mudou o mundo, continue vivo e ativo no meu coração. Que os grandes tesouros das Escrituras brotem nos meus olhos, aqueçam minha fé, me façam me levantar como alguém que precisa ser transformado. Ser justificado pela fé significa que Jesus me torna apresentável diante de Deus. E esse é o fator decisivo. Jamais poderemos, por nossos próprios esforços, ou por uma vida exemplar, ou por uma vida voltada para a igreja, jamais aquilo que eu tenho para oferecer é suficiente. Mas eu fui tornado justo diante de Deus somente pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então o meu trabalho, a minha família, a minha fé, as minhas emoções, os meus pensamentos, tudo é impactado por essa verdade. O meu trabalho no mundo, o modo com que eu olho para a realidade, o modo com que eu me porto diante do mundo, como um portador da esperança do Evangelho. Você já creu em Jesus pela graça de Deus? Não se envergonhe. Tem muitos cristãos com vergonha do Evangelho. Tem muitos cristãos com vergonha de carregar uma Bíblia, com vergonha de expressar a sua fé, de compartilhar algo que menciona algo de Deus, porque é minha vida, não sei. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe de ser parte da grande família da fé que Jesus Cristo nos comprou como povo de Deus. Desfrute de tudo aquilo que Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário por você. Pergunte, ou questione a Jesus, ao Espírito Santo de Deus, ao ler a palavra de Deus, o que de fato já é meu diante da obra de Jesus na cruz. Do que eu preciso experimentar nesse mundo que Deus já garantiu para nós. Um pastor antigo dizia que muitos cristãos vão chegar no céu e aquela ideia, né, de que eu chegar no céu e tem um monte de coisas lá, presentes maravilhosos, bênçãos extraordinárias de Deus guardadas. Mas esse aqui não é meu? É, mas você não desfrutou delas, você nem precisou delas, você nem pediu. Estava tudo aqui para você. Quais as coisas que Jesus Cristo já garantiu para você lá na cruz, que você já desfruta hoje? De uma vida nova, de um coração novo, de um caráter novo, das bênçãos impensáveis da redenção. E mais, seja um portador da boa nova para um mundo sem esperança. Seja um porta-voz da boa mensagem do reino de Deus para um mundo de desilusão. As pessoas estão vivendo uma vida barata, uma vida superficial, uma vida na superfície mais rasa, vivendo vidas pequenas. Muitos não estão se aguentando mais. Num mundo sem qualquer perspectiva, o Evangelho de Jesus Cristo é a única resposta. Que o Senhor nos abençoe poderosamente nessa semana, em nome de Jesus. Vamos ler juntos essa carta, desfrutar das verdades eternas e preciosas que Jesus Cristo conquistou naquela cruz por todos nós. Obrigado, Pai, por essa noite em Tua casa. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos aqui. Cada um que nos visita nessa noite, que a verdade que cantamos, que celebramos, que ouvimos, incendeie o nosso coração para buscar algo maior de Deus, para experimentar, para desfrutar de algo mais profundo na nossa relação com Deus. Que o Senhor nos use como o povo de Deus nesse mundo. Homens e mulheres de Deus com o coração voltado para a eternidade, que compreendem a sua identidade como igreja de Jesus Cristo,
num mundo sem sentido, sem razão. Que o Senhor encha nosso coração com a festa do reino de Deus, com as bênçãos preciosas da eternidade no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Fortalece a fé daqueles que estão cansados, desanimados, desiludidos. Que o Senhor faça uma obra viva e poderosa no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Consola aqueles que choram. Derrama do teu consolo e da tua graça, como essas verdades tão profundas impactaram o mundo da época. Trazem consolo, segurança, a segurança de ser amado e cuidado por Deus, para enfrentar as batalhas da vida que virão. Em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com o teu povo aqui reunido nessa noite. Os irmãos que ainda vão ouvir a tua palavra depois, e com todo o povo do Senhor ao redor da terra, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua semana. Em nome de Jesus, você que nos visita, você que está perto, dê um abraço carinhoso. E nós louvamos a Deus por sua vida, por estar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, terça-feira dos nossos grupos familiares, aproveite a oportunidade de aprender mais de Deus, desfrutar de tempos tão gostosos, tão preciosos em torno da palavra do Senhor, aprendendo mais de Deus, encurtando as nossas relações na presença de Deus. Terça-feira tem um grupo familiar aí perto de você. Sexta-feira, a gente se reúne aqui às 6 horas da manhã para ler a palavra do Senhor, para orar, para tomar um café gostoso e ir para o trabalho. Tem sido um tempo tão gostoso e é tão especial tudo isso. Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. É uma semana cheia de Deus. Um abraço no seu irmão e uma semana abençoada, em nome de Jesus. A todos que aflitos e buscam a paz, a todos que em lágrimas buscam consolo, aos que trabalhando e buscam servir, a todos que em pecado e buscam perdão, a todos que solitários e buscam comunhão, a todos que buscam amor, a todos que buscam sentido para a vida. Esta igreja abre as suas portas e os acolhe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. No meio de mais de 7 bilhões de pessoas, Deus tem um olhar individualizado, singularizado para você, para suas necessidades, para suas carências, para suas lutas. E Ele te vê no meio da aflição, no meio do mundo de sofrimento, no meio de um mundo de angústia. Deus consegue nos achar. O olhar maravilhoso do Pai chega até nós. Ah, que maravilha! Como é bom saber que Deus olha para nós com amor, com graça.